Olá pessoal, Eugênio Veronese mais uma vez presente, dessa vez para bater um papo um tanto quanto chato. Vamos falar de um detalhe do nosso esporte, do nosso meio, do MMA, que de fato é muito complicado. Afinal de contas, falamos do esporte mais brutal que nós temos dentro do nosso planeta e estamos falando de um esporte individual. Sabemos que o MMA é um esporte complexo, onde todo o treinamento precisa muito de uma forma coletiva para ser praticado. Porém, na execução, quando chega realmente naquele momento onde você vai colocar à prova tudo aquilo que você treinou, é um esporte individual, você vai ter que se preparar sozinho, se arrumar sozinho, entrar e caminhar sozinho para dentro do cage e lá dentro performar sozinho. Por mais que você escute a voz, por mais que você tenha a presença dos seus principais treinadores ao seu redor, é um esporte praticado de maneira individual. E exatamente essa característica do MMA faz com que a gente, infelizmente, seja obrigado a ter que conhecer o íntimo realmente de cada um dos atletas que praticam o MMA. É um esporte muito complexo, é um esporte difícil e que certamente vai sempre precisar de um acompanhamento psicológico, de um acompanhamento mental muito forte. O alto rendimento esportivo no mundo de hoje, ele já cobra demais do corpo e principalmente da mente dos principais praticantes. E um esporte de natureza tão agressiva, tão competitiva como é o MMA, de fato a coisa complica bastante. Gostaria de trazer a todos vocês uma reflexão a respeito do caso do Kemuel Otoni. Eu conheço intimamente Kemuel Otoni, trabalho, sou narrador hoje do Jungle Fight, trabalho efetivamente dentro desse evento e lá a gente acaba conhecendo realmente, intimamente, muitos dos lutadores. A gente tem tempo para bater papo, conversar com eles naqueles momentos ali de vida privada, onde a gente está apenas descansando, a gente está se preparando para o próximo dia, a gente consegue resenhar, sair, almoçar junto, lanchar e aí de fato conhecer não o lutador, e sim o atleta, e sim o ser humano. Kemuel Otoni é um dos caras mais bacanas que eu já conheci na minha vida. É um rapaz família, é um rapaz temente a Deus, um garoto muito bem educado, muito bem formado. Kemuel Otoni sequer deixa a cama dele desarrumada toda vez que acorda. É um daqueles garotos que a gente tem orgulho de conhecer. Gostaria muito, muito, muito de ver esse menino realmente performando com qualidade máxima e tendo muito sucesso na sua vida. Tudo que eu não desejaria para o Kemuel foi o que a gente viu acontecer. E a gente não pode se fechar, a gente não pode bloquear a nossa mente e achar que é apenas uma fraqueza individual do ser humano. Muitas questões envolvem todos nós aqui no Brasil. Sabemos como é um país difícil de ser vivido, sabemos principalmente como é difícil o mundo da luta. O cenário do MMA ainda vem trazendo muita dificuldade para dar aos lutadores as reais condições e as melhores condições para que possa haver uma preparação. O que nós vemos no Brasil são lutadores realmente tendo que se superar absurdamente a cada novo passo que vai dando na carreira, porque as dificuldades são enormes. Difícil você conseguir montar realmente um time, uma equipe multidisciplinar que possa estar acompanhando os lutadores em todas as questões. E, principalmente, a questão mental, a questão psicológica fica sempre colocada em segundo plano. É difícil a gente ver realmente os lutadores preparando, cuidando verdadeiramente da sua mente, da sua cabeça. E eu aproveito para dizer que é ali que começa tudo. É na mente, é na cabeça, é na preparação psicológica que você tem que, de fato, preparar o seu atleta no início de qualquer esporte de altíssimo rendimento. Posso trazer aqui exemplos para deixar claro para vocês as diferenças entre os esportes. Nós tivemos no futebol, recentemente, uma Copa do Mundo sendo realizada aqui no Brasil. No momento máximo de definição da nossa seleção brasileira, o que nós vimos foi um apagão coletivo. Praticamente todos os nossos 11 jogadores tiveram um bloqueio mental, tiveram as suas piores tardes, noites da vida deles. E o que nós vimos foi aquela goleada homérica aqui dentro do Brasil,
A Alemanha fazendo aquele 7-1 que dificilmente todos nós vamos esquecer. Certamente, todos os jogadores brasileiros que estavam presentes naquele campo, naquele momento, tinham capacidades técnicas, tinham capacidades objetivas no mundo do futebol para apresentar uma partida de altíssimo nível contra a Alemanha. O problema é que a cabeça, o psicológico de todos eles não estavam presentes no local. Nenhum deles estava realmente com a sua vida e com o seu dia ideal para estarem realizando tamanha obra. Uma partida muito difícil, um adversário muito complicado pela frente e toda a pressão que havia em volta de todos aqueles jogadores. Uma Copa do Mundo sendo realizada no Brasil, o Brasil tendo por muitos como o país do futebol. Tinha sim que performar com qualidade máxima ali e vencer a Alemanha e se tornar a campeã. E o que nós vimos foi algo muito distante disso. Em muitos esportes praticados de maneira coletiva, o que a gente pode perceber são jogadores que não têm, são atletas que não têm o mesmo rendimento que costumam ter em outros dias. E a gente pode perceber que eles não estavam nos melhores dias da sua vida. Mas quando se trata de um esporte coletivo, basta apenas você substituir, basta apenas que outros elementos, de repente, percebam aquela fraqueza do seu parceiro naquele momento e compensem um pouco aquela energia, compensem um pouco aquele momento de fraqueza. Já nos esportes individuais, como é o caso do MMA, um esporte brutal e individual, não tem como. Se você não está vivendo o melhor momento da sua vida, se a sua mente, se a sua cabeça não estiver 100% presente naquele momento, vai ser muito difícil você sair dali com uma vitória. E infelizmente, tratando-se de um esporte tão brutal como o MMA, você pode acabar saindo dali muito machucado, você pode conseguir se lesionar, você pode realmente se complicar demais. Se a sua cabeça não está no lugar certo, se a sua preparação mental não estiver de acordo, o ideal é que você não performe, o ideal é que você de fato não se coloque nessa condição. Eu lamento muito tudo que eu tive que presenciar na noite de ontem do Contender Series e sei que agora o próprio Kemuel e muitas pessoas vão falar bastante. O Kemuel vai ter que ter muita calma para poder lidar com toda essa situação. É uma situação dificílima, muito complicada. Sabemos como é a internet, o peso da internet. Eu sei que esse meu vídeo vai ter muito hater, vai ter muita gente vendo aqui dizer que eu estou apenas passando a mão pela cabeça e não é isso. Eu estou apenas deixando claro para todos vocês que os esportes são difíceis. O alto rendimento esportivo cobra e cobra muito caro. E nós tivemos que assistir realmente como uma falha mental, como um distúrbio psicológico pode de fato impactar e travar um ser humano mesmo diante da principal oportunidade da sua vida. Todos nós sabemos a importância desse combate para o Kemuel Otoni, ele sabe muito bem disso. Todos nós sabemos como uma carreira dentro do Ultimate Fight Championship para um lutador de qualidade pode simplesmente mudar o patamar da vida dele para o resto da vida. E sabemos que nenhum lutador, de maneira consciente, vai abrir mão dessa oportunidade. Se o Kemuel teve que se retirar da luta, foi porque certamente a cabeça dele, o psicológico dele, não estava no lugar certo, e o que todos nós precisamos fazer agora é dar a ele espaço e tempo para que ele possa curar a sua cabeça, colocar o seu psicológico no lugar certo. Porque basta analisar a carreira, basta analisar tudo que o Kemuel já fez dentro dos cages de mundo afora, para saber que esse menino com a cabeça no lugar é de fato um lutador de altíssimo nível. Fico muito triste, sei que muita gente vai ter hater, sei que muita gente vai falar, mas volto a destacar. O MMA é um esporte individual e o mais brutal que existe. Não é simples. Todos vocês, lutadores que vão estar aí se preparando para o seu futuro, comecem a preparar pela sua mente. O psicológico tem que ser trabalhado em primeiro lugar. Nunca abram mão da mente. Vocês, treinadores, fiquem observando muito de perto todos os seus atletas. Não permitam que os lutadores deixem com que a sua mente fuja do propósito real. E, principalmente, não deixe que os seus lutadores, não deixe que os seus atletas, não deixe que os seus filhos, não deixe que os seus amigos permitam que problemas tomem dimensões muito grandes dentro da mente. Não permitam que coisas que podem ser superadas se transformem em obstáculos
insuperáveis na mente de qualquer um e os bloqueie. Nada pior do que ver um ser humano muito bem preparado, pronto, de fato, num altíssimo rendimento, ficar bloqueado por questões psicológicas, por questões mentais e principalmente perdendo grandes oportunidades na sua vida. Lamento muito pelo que aconteceu com Kemuel Otoni, desejo toda a sorte do mundo a ele, desejo muito, de verdade, que ele reencontre todo aquele guerreiro, que ele reencontre a calma e a paz dentro da sua mente e volte a ser um menino performando em todas as partes da vida dele em altíssimo rendimento. A todos vocês que forem ouvir esse vídeo, cuidado com a sua mente, tomem muito cuidado. E o que eu desejo a todos vocês é que vocês tenham sorte na vida e que uma questão psicológica nunca seja suficientemente grande para prejudicar e travar você diante de uma batalha muito importante da sua vida. Quero ouvir a opinião de vocês. E aí, acreditam ainda que o Kemuel Otoni pode se reinventar no mundo do MMA? E principalmente, estão prontos, dispostos a dar ao Kemuel Otoni todo o apoio, todo o incentivo e principalmente carinho, que eu acho que é isso que ele mais precisa nesse momento. O MMA precisa da gente forte, unido e principalmente atento, e que todos nós saibamos que não somos perfeitos e precisamos sim de ajuda. Um precisa do outro o tempo todo, porque juntos somos humanos, somos fortes e conseguimos chegar a qualquer lugar. Muito obrigado por esse vídeo e a gente se vê na próxima. Hey!